Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Amigos Cast, o podcast da Associação dos Amigos do HC. Eu sou a Vitória Peluso, sou jornalista e coordenadora de marketing e captação de recursos aqui dos Amigos do HC. O tema de hoje é o primeiro episódio de 2 episódios especiais que nós vamos fazer sobre a campanha Maio Laranja. O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização sobre o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Para essa conversa tão importante, nós recebemos aqui no nosso estúdio hoje o psicanalista Guilherme Vansalchek, que ele é do programa Dedica da Associação dos Amigos do HC, um programa que faz a proteção de crianças e adolescentes. O Guilherme, ele é psicanalista, bacharel em filosofia, também bacharel em psicologia e especialista em psicopatologia. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser muito legal conversar sobre isso. É uma campanha muito importante. E lembrando, Guilherme, que nós já fizemos um episódio aqui no nosso podcast sobre violência contra a mulher. Ele foi gravado com a Maria Salgado, que é advogada, e a vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, a doutora Camila Fachin. Ele foi ao ar em março. Se você quiser conferir esse episódio, ele fica aqui também no nosso canal. E agora, Guilherme, me conta, o que é o Maio Laranja e qual que é a importância dessa campanha? Bom, o Maio Laranja, ele é uma campanha em homenagem a uma vida perdida em 1973, da Araceli. A Araceli era uma criança de 8 anos, né, que, como muitas outras, tinha uma rotina normal, típica, vivia com seus pais. Saiu um dia de casa para ir para a escola, foi para casa, foi para a escola, voltou e nesta volta nunca mais retornou para casa, né, de fato. Ela foi raptada, foi violentada e morta. E foi um crime que já naquela época não teve muita solução, né? Uma série de desdobramentos jurídicos, de idas e voltas a tentativa de deixar quem que era, de fato, o culpado, né? Mas não teve, de fato, uma solução. Bom, em homenagem à Araceli, a campanha tentando visar e pensar que nós devemos combater o que é uma violência, o que é exploração sexual, né? Decidiu usar ela como uma figura de luta, uma figura muito forte, muito potente, para combater, de fato, o que é a violência sexual contra a criança, né? Então, a campanha começa por aí e tem esse viés de fazer algo combativo, pensar o momento em que o país está, para conseguir, né, suprimir tudo que toda a violência que existe contra a criança no país. E, Guilherme, esse caso que você mencionou, ele é da década de 1970, certo? E, atualmente, como que está esse cenário da violência contra a criança e adolescente? Quais são os nossos índices no Brasil? Não são nada bons, na verdade. De uma pesquisa deste ano, a respeito de 2024, do Instituto Roberto Marinho, se eu não estiver enganado, fala que mais ou menos 73% dos estupros que são notificados no país, 73% são contra crianças, né? Crianças abaixo dos 13 anos, com 13 anos ou menos. Isso em 2024. Ano passado, o Atlas da Violência, que também é uma outra pesquisa, né, mostrava que esse número era ainda maior em 2025. A gente pode atribuir, claro, a uma quantidade de notificações maiores, né? Maiores pessoas maior número de pessoas denunciando, mas ainda assim é muito alarmante, né? Porque a gente está falando de uma situação que é muito violenta, né? Que é a violência contra a criança, que é a violência contra quem não pode se defender, né? Então, hoje, no país, a gente tem como dados principais estes dois, né? Que é muito acima de 50% a violência contra a criança. E o que torna ainda mais grave, e talvez seja uma coisa que não seja muito comum entre as pessoas pensarem, é que esta violência, ela também, como dado, 87%, segundo a Atlas, se eu não estiver enganado, ocorre dentro de casa. Né? Não é uma violência que ocorra para fora, que seja em maiores quantidades, em maiores números,
de notificação, de boletim de ocorrência, por exemplo, que aconteça fora do ambiente que deveria ser um ambiente seguro, né? Um ambiente familiar. Então, nós temos um grande número de pessoas, um grande número de crianças que sofrem violência, seja ela física, sexual, psíquica, e sofre no ambiente que deveria ser um ambiente seguro, que é dentro de casa. Então, esses dois dados preocupam muito, né? Porque o que a gente vai pensar para frente são crianças que continuam vivas, né? Que crescem, sofrem essa exploração no âmbito muito, né? No âmbito familiar, que torna a coisa ainda mais difícil, né? Então, hoje nós temos esses dados que são dados muito preocupantes, né? Não se tem uma saída muito fácil para resolver eles todos. E quando você diz que grande parte acontece dentro de casa, o que a gente pode falar sobre como a sociedade toda tem que se envolver nessa situação? É difícil, né? Porque, assim, não é só uma ideia de envolvimento, de divulgação para o combate, né? A gente tem que pensar que ter filhos, criar uma criança, é ter uma geração, né? A Lei da Palmada, por exemplo, ela é de 2002. Uhum. Então, se a gente for pegar como ideia de progressão, os jovens de hoje, de 20 anos, são a primeira geração, mais ou menos, né, que teve a convivência com os seus pais proibidos de violência física, né? Não se podia mais bater em uma criança. Então, a gente ainda tem os pais mais velhos, de 30, 40 anos, que foram educados de uma outra forma, né? Com essa, entre aspas, né, essa autorização de que um pai poderia bater em uma criança, uma mãe poderia bater em uma criança, poderia bater no seu filho. O envolvimento da sociedade aí vem de uma ideia de tentativa de mudar essa concepção de que em crianças se pode bater. Não pode. Não só porque é uma lei, mas é porque é uma atitude ética, uma atitude moral, né? A gente não pode bater em uma pessoa que é mais fraca, que é filho, que não se pode bater em ninguém, ainda mais nessa que é muito especial, né? Então, eu acredito que o intuito da campanha não esteja só em jogar luz para um combate à exploração sexual, mas em um combate a toda essa ideia de que em crianças, porque é meu filho, porque é minha filha, eu posso fazer o que eu quero, né? É uma ideia também que gera outros comportamentos, né? Uma posse de uma outra pessoa, como se essa pessoa fosse minha e eu faço com ela o que eu bem entender. Isso é um absurdo, né? Então, a gente tem que entrar na campanha, entrar nessa ideia de que o outro tem um limite, né? Eu tenho um limite com o outro, seja ele a criança, seja ele um adulto, mas nessa ideia é para criar uma geração, para criar um futuro em que não tenha exploração, que não tenha violência contra a criança. Acho que, acima de tudo, é uma ideia que vai mais ou menos por aí. E aproveitando isso que você está falando, dessa ideia que se tinha, se pode, não pode agora, quais são os principais mitos da violência contra a criança, contra o adolescente? Então, eu acho que o maior, e que se escuta muito em consultório, né, é de que bater naquele adolescente, bater naquela criança, vai educar, né? Essa é uma ideia completamente deturpada, né? É como se, a partir do momento que eu exerço a minha força e transgrido e passo dos limites com aquela criança, ela vai entender que aquilo que ela fez não deveria ter sido feito. Isso é um absurdo, isso é um mito, né? Quando um adulto bate numa criança, em um adolescente, o que ele está ensinando para aquela pessoa é que existe uma ação e essa ação levou à consequência de uma agressão. Então, aquela ação feita por aquele adolescente fez um adulto transgredir, fez um adulto violar a lei, o que já está deturpado, né? Então, a ideia é de que a gente tem que salvar desse mito de que bater tá tudo bem, né? Não tá. Né? Bater não ajuda em nada, na verdade. Bater só prejudica ainda mais a situação com a criança, porque você não cria um laço afetivo, você não cria não dá um ensinamento para aquela criança.
você passa dos limites, né? Então, e passar dos limites leva ao medo, né? A criança, em vez de respeitar e amar o adulto que está perto dela, passa a ter medo. Então, não faz, não porque não é certo, né? Continua fazendo suas traquinagens, suas malandragens, e faz porque tem medo do adulto, né? Tem medo daquele pai, tem medo daquela mãe, e daí fora do âmbito familiar ou fora daqueles olhares, a criança se autoriza a continuar fazendo suas traquinagens, vamos colocar assim. E daí, com medo do adulto, não faz dentro de casa, né? Então, ou continua fazendo e continua apanhando, né? Então, se a gente resolver ou mudar essa ideia de que tá tudo bem bater numa criança e não está, né? A gente começa a ter uma saída maior do que é a violência contra a criança, né? A gente começa a salvar, pelo menos, essas situações. E tem uma outra frase, uma outra expressão que se fala, já ouvi falar, na verdade, que é tipo, eu apanhei quando eu era criança e tô viva, tô bem, não estou traumatizada. O que você fala sobre isso? Eu acho que caiu nessa ideia de comum, né, de falar para tentar justificar uma coisa que foi muito difícil para si, né? Um adulto que se coloca nesse lugar está tentando salvar a sua infância, né? Dizendo, não, eu apanhei, mas não foi tão ruim assim. Não, eu tô aqui, tô vivo. Não, mas espera aí. Se deparar com essa situação de que sim, você sofreu uma violência, não é fácil. Então, e daí nestes casos, né, quando essas falas surgem, normalmente elas vêm para tentar justificar quando se faz a mesma coisa. Uhum. Então, se essa pessoa se depara com a ideia de que ela sofreu violência e que agora ela está praticando violência, é uma queda em si muito grande, né? Eu imagino que quando essas falas surgem, seja uma tentativa de salvar a própria infância, salvar a própria ideia de que sim, se passou por violência e, né, se deparar com essa ideia não é uma coisa gostosa, boa, né? Então, seja essa tentativa de se eximir ou de não olhar para uma coisa que é muito difícil da sua própria história. Então, não funciona muito, né? Não vai ajudar em nada, na verdade. E você falou anteriormente que a maioria dos casos estão dentro de casa, então a gente pode dizer, não são casos extremos, estão mais próximos do que a gente imagina. Com certeza, com certeza. Hoje é muito... A violência ela é uma doença, né? Aliás, é assim que a OMS classifica. A violência é uma doença. E a gente consegue pensar essa doença como algo transgeracional, que acontece e se não se interrompe, acontece de novo, e com a próxima, e com a próxima, e com a próxima geração, né? Então, por isso que ela está muito velada, tendo essa ideia comumente que eu faço o que eu quero com o meu filho, né? E ela fica próxima, porque se não foi interrompida lá atrás, se continua como um costume e não é percebida, né? Sem contar que falar sobre esse tema não é uma coisa fácil, né? É uma coisa bastante difícil. É bastante difícil para uma criança conseguir fazer essa denúncia. Normalmente, quando ela consegue fazer, ela já está em um nível de pedindo ajuda, pedindo socorro extremo, né? Quase chegando a óbito, né? Então, o não falar também é uma coisa que prejudica. Por isso que a gente tem a ideia que acontece distante em pessoas com situação de vulnerabilidade, mas na verdade ela está muito próxima, porque não se comenta, não se fala, ou se tem vergonha de dizer que está passando por uma situação difícil. Então, por isso que a ideia fica meio como se fosse algo distante, mas na verdade não é. Ela é bem próxima, na verdade. A violência acontece corriqueiramente, né? E escalona, né? Começa com um grito, começa com uma ameaça, depois passa um tapa, e daí as coisas se perdem completamente, né? Então, a gente tem isso, a gente consegue falar do que foi a situação com o menino Henri, o Henri Borel, né? A gente lembra que houve denúncias desse menino neste caso, que não gostava de ir para casa da mãe, então tinham situações dessas, né? Teve pequenas denúncias, pequenas falas,
e era uma família que não era que passava por situação de vulnerabilidade, né? Então, estava próximo. E aproveitando isso que você falou, se violência é uma doença, quais são os sinais de alerta, quais são os sintomas para identificar? Sim. Eu acho que, né, no âmbito da psicologia, da psicanálise, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala sobre quais são os sintomas, porque senão a gente conta sobre quais são os sintomas e as pessoas olham para os filhos e ficam com medo, né? Encontram esses sintomas ali. Então, a primeira coisa é pensar que isso é um sintoma que pode indicar, pode possibilitar, né? Então deve ser investigado. Um sintoma sempre leva a isso. Um sintoma de uma doença qualquer outra, leva uma pessoa a investigar o que está acontecendo. Então, esse é o movimento que a gente tem que ter primeiro, né? Se tem sintomas, tem que se ter uma investigação. Mas os sintomas principais de uma criança que passa por uma violência física ou uma violência sexual, né, começa com o isolamento, né, porque normalmente as pessoas, os violentos, né, esses transgressores, esses perversos, eles fazem segredos com a criança, né, impedem que ela fale, ameaçam, seduzem, né? E isso faz com que a criança tenha algo que ela não tinha antes, que é algo secreto dela e daquele outro que a pune ao mesmo tempo, né? Então ela se vê diferente das outras, dos seus pares. Então o isolamento é a primeira coisa. E esse isolamento ele vai causando outros sintomas, né? A culpa eu acho que é o maior deles. Acredito que a culpa seja a coisa mais intensa. A criança passa a pensar: por que eu não consigo denunciar? Por que não acontece nada com essa pessoa que faz isso comigo? Né? E isso vai também interiorizando ela cada vez mais, deixando cada vez mais triste, mais depressivo, mais melancólico. Né? E essa depressão leva a outros sintomas. Né? A gente pode pensar aí o autoflagelo, a autoagressão, são coisas que vão levando a criança, o adolescente a se machucar. Né? Então, essas são coisas para se olhar: a falta de apetite, a irritabilidade, essas, né, são pequenas coisas, mas em um conjunto levam a gente a suspeitar que existe algo ali que não tá normal, né? Não está típico, não tá como deveria estar. Então, eu acho que pais atentos a isso é bastante importante. Observar mesmo, né? O comportamento, você sabe como a criança é, perceber o que está acontecendo com ela. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no nossa segunda parte desse episódio especial. E agora, só para a gente encerrar esse nosso primeiro momento da nossa conversa, Guilherme, qual que é a mensagem, como que as pessoas podem apoiar a proteção de crianças e adolescentes aqui, tanto na campanha Maio Laranja, mas na verdade isso é um assunto que deve ser tratado diariamente, né? Uhum. Eu acho que a maior forma de apoiar é, primeiro, estar por dentro, né, de que isso não é uma coisa distante, nem passageira, mas é uma coisa que acontece bastante. Né? A violência ela é uma coisa que está na nossa sociedade, e daí, se a criança faz parte dessa sociedade, ela passa por isso também. Então, ter essa ciência, isso já é um grande passo. Outras formas de apoiar é divulgar, né? A campanha é uma campanha aberta, quem quiser falar sobre ela pode, quem quiser pesquisar sobre ela pode também. Então, ter essa ideia de que falar sobre isso e estar atento às crianças à sua volta é uma maneira já muito, muito eficaz de ajudar. Perfeito, Guilherme. Muito obrigada por todas essas informações. E vou deixar a mensagem aqui. Se você suspeitar ou souber de qualquer situação de violência contra criança e adolescente, para denunciar, Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar da sua cidade. Muito obrigada por nos acompanhar. Compartilhe esse episódio, curta, indique para as pessoas que possam compartilhar também e levar essa informação ainda mais longe. Não se esqueça também de seguir o nosso canal para apoiar o nosso trabalho e nós voltamos na segunda parte do episódio da campanha Maio Laranja.